Vocês, meus queridos inscritos aqui do canal, no decorrer dessa semana, perguntaram-se o que foi que aconteceu. Não foram publicados vídeos. Hoje eu estou aqui muito mais para explicar porque não foram publicados vídeos aqui, mas prestar um preito de gratidão justo a uma grande autoridade, o meu pai, a um grande homem que a humanidade perdeu, que se foi no último dia 16 de agosto deste ano de 2021. O meu pai escolheu a vida na advocacia, porque uma coisa que o meu pai não suportava era a injustiça. E ele, com os meios que tinha, lutou contra isso. Para vocês que estão entrando no canal hoje pela primeira vez, eu sou o professor Paulo Candé, que aprendeu com o meu pai a dedicar a vida a buscar fazer o bem ao outro. Só que meu pai fez isso com o direito e eu faço isso com a acupuntura. De igual maneira ao que o meu pai fazia, aquela pessoa que eu sei que necessita, mas que não tem condições de pagar, com a maior alegria eu cuido da saúde dessa pessoa gratuitamente, porque isso eu aprendi com meu pai. Eu podia falar para vocês tanta coisa que eu aprendi com meu pai, mas aí esse vídeo ia ter umas 6 horas de duração. Mas eu vou resumir da seguinte maneira: existem duas coisas que eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhece a diferença, e é herança e legado. Pois eu vou explicar para vocês a diferença entre uma e outra. Herança, claro, é aquilo que você deixa para os outros. E legado? O legado é aquilo que você deixa dentro dos outros. O meu pai deixou um legado imenso e é isso que está dentro de mim. Não tem como, usando apenas palavras, eu conseguir transmitir para o coração de vocês aquilo que o meu pai era. Mas mesmo assim eu vou tentar fazer isso. Essa aqui é a revista Província, que é editada no Crato, que é uma cidade do interior do Ceará, onde o meu pai nasceu, terra que ele sempre honrou. E nessa revista Província, que é a edição de julho de 2008, o meu pai publicou um soneto de autoria dele. Sim, porque o meu pai era escritor, um grande escritor, e algo que só a família dele teve a graça de vivenciar, que era o fato dele ter sido um grande declamador de poemas. Ele tinha uma voz belíssima e sempre que ele declamava um poema, era o espírito dele que declamava esse poema. Então, a maior homenagem que eu poderia fazer ao meu pai seria tentar tocar o coração de vocês para que vocês pudessem sentir o coração dele através de uma obra dele. Então, nessa edição da revista A Província, ele escreveu um soneto que eu vou lê-lo para vocês, intitulado Carta a meu pai, Saturnino Candéa do Nascimento. Mas eu não vou lê-lo pela revista Província. Eu vou lê-lo para todos vocês a partir do original, que está aqui nas minhas mãos, que foi datilografado pelo meu pai, e é com ele que eu vou compartilhar com vocês o coração do meu pai. Então, a partir de agora, eu passo a compartilhar com vocês
o coração do meu pai, que Deus me presenteou com a graça de tê-lo por 55 anos da minha vida. Carta a meu pai, Saturnino Candéa do Nascimento, de Francisco de Assis Candéa. O meu pai morreu longe de mim. Eu é que estava longe dele. Tantos anos se passaram e ainda não lhe vi a sepultura. Continuo longe, mas sua presença me sacode como um choque elétrico. Uma bebida forte que me arde por dentro. Está vivo nos meus dedos, nos cabelos ralos da nuca. Dá arrepios de se ver. Está cada vez mais perto de mim. Eu é que estou mais perto dele. Certa noite, sonhei que caminhava por uma estrada e, de repente, ouvi uma voz que me chamava e, do chão escuro, já dominado pela treva, que avançava por todos os lados, pareceu-me ter ouvido a voz de meu pai, mas não havia seu rosto, tampouco seu perfil. Faz quanto tempo que não o vejo? Mais de 30 anos. Por aí, falando um pouco de mim, como escreveu Sérgio Faraco. Antes eu não tinha cabelos brancos, nem esse andar quebrado de velho. Eu era forte, musculoso, não precisava de nenhum esforço para cumprir meu papel. Mas o tempo passa e nos devora lentamente, como uma jiboia. É que sou agora meu pai, quase devorado. O que eu nunca esqueci foi da sua coragem de lutar, vontade de trabalhar, fazendo vinho de jurubeba de forma rudimentar, por alimentos nos brejos e pés de serra da nossa cidade, aí pelo ano de 1942, tempo de grande seca, que ainda hoje rememoro. Tempos depois, nos primeiros meses de 1954, o senhor fez chinelos com retalhos de couro para vender na feira semanal. Naquele ano, 1954, certa vez eu o avistei no início da rua Senador Pompeu, embrulho debaixo do braço, olhando para os lados, talvez pensando onde iria expor à venda o fruto do seu trabalho, contanto que a gente, eu, minha mãe e meus irmãos, tivéssemos algo para nos alimentar. Suas 2 eleições para a Câmara de Vereadores, a permanência no cargo eletivo foi uma luta constante. De um lado, aquele monsenhor travestido de cronista, intelectual e escritor, que noite após noite lhe taxava de comunista, através de um rádio local. De outro, o construtor licenciado, que lhe relatava junto aos órgãos de repressão a serviço da quartelada de 1º de abril de 1964, vingando-se do fato de o senhor ter defendido pedreiros que ele demitira injustamente e sem pagar direitos trabalhistas. Mas foi sua vitória final. Depois eu parti para a cidade grande, onde nem tudo aconteceu como esperado. Porém, jamais olvidei minhas raízes, tampouco da minha cidade, que praticamente não me quis. Vez por outra, eu regresso para ficar, mas rever a paisagem atual com os olhos. O passado tentando matar a saudade que nunca morre. Penso, não raramente, que sua viagem ainda não aconteceu. Tanto isso é que, nesse momento em que lhe escrevo, não sei se o vejo ou se evoco. Algo nubla meus olhos. É que viver de lembranças é coisa de gente da minha idade, já muito além dos 73 anos. Se o senhor retornasse, certamente não reconheceria a cidade. Estranharia a rua que tem o seu nome, mas terminaria se adaptando com relativa facilidade,
já que suas posições iam da luta acirrada à conciliação. Anos depois veio o filho temporão pedir-lhe a bênção ao deitar e pós nos levantarmos pela manhã seguinte. Certa vez esqueci de pedir sua bênção ao acordar. Não sei bem se esqueci ou se o fiz de propósito, afinal de contas, são mais de 50 anos passados. O Senhor me repreendeu. Disse que o filho pedir a bênção ao pai era uma cortesia. Bastante magoado, certamente com minha atitude insolente. Decorridos tantos anos, quase nada esqueci da nossa vida, da sua luta. Agora sou eu quem continua lutando. Até quando? Quantas mudanças o tempo nos traz? Hoje sou eu que lhe peço a sua bênção, meu Pai, que eu não tinha o direito de esquecer ou de negar, e o seu perdão pelo que fiz e não deveria ter feito, pelo que eu deveria ter feito e não fiz. Que o Senhor, meu Pai, reze por todos nós, filhos e netos, peça ao nosso grande Pai, aí de cima, que nos dê força e proteção, porque sem elas, sei não, Pai, muitas saudades do teu filho Assis. Mas sou eu que digo, minha bênção, meu Pai, Francisco de Assis Candé, do seu filho Paulo Candé, daí do céu onde o Senhor está, porque merece, me perdoe por tudo que eu fiz de errado, porque eu sempre lhe amei, nunca deixei de amar. Até mais, meu Pai.